Edna Amorim, que hoje faz 7 dias do seu desencargo. E ela foi uma das trabalhadoras intensivas dentro dessa casa e de outras casas, não só de outras que ela dirigiu. O que dizer de você? O que falar dessa mulher guerreira, assim como de todas as mulheres que existem por esse mundo afora, por esse mundo de Deus, nosso Pai maior? 7 dias se passaram, como vão se passar 7 meses, 7 anos, e por aí vai. Mas estamos aqui sem cultuar, sem engrandecer, e sim agradecer. Agradecer em teu nome e no nome de todos aqueles que acreditam que estamos só de passagem e que todos, sem exceção, retornaremos à pátria espiritual. Portanto, a sua presença foi só até breve. Então, em nome de todos aqui presentes nessa noite, dizemos até breve, Dona Edna. Nós só temos que agradecer essa pessoa que foi muito importante para nós. Agradecer muito. Eu sei que ela estará sempre presente nas suas oportunidades e condições. Que ela possa receber essas vibrações de amor, de carinho, de bondade, de tanto que ela ofertou para muita gente que ainda sente essa falta. Mas lembrarmos, igual está escrito aqui, que a gente está aqui de passagem, todos, sem exceção, retornaremos um dia à pátria espiritual. Então, vamos fazer a nossa vibração para todos e principalmente a ela. Senhor Deus, nós te rogamos nesse momento a força, Senhor, a todos aqueles que necessitam, sejam encarnados e desencarnados, aos nossos amigos, por todos aqueles, Senhor, que necessitam e precisam dessas vibrações de amor. Clama a Deus pelo nosso irmão maior, Jesus de Nazaré. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De vós é o reino e o poder, agora e para sempre. Essa noite nós convidamos nosso irmão Luciano, de São Lourenço, porque nada melhor para dar-nos a explicação sobre a morte, que não existe, né? Então, ele fez o preparo para essa noite, todos puderem prestar atenção, será bem esclarecido. Deus abençoe a todos. Meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos. A paz do Mestre Jesus esteja conosco aqui nessa noite, né? Uma noite de homenagem, uma noite de saudade já, né? A gente já sente a falta da nossa irmã Dona Edna Amorim, né, que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo. Ela teve aqui acho que umas 2 ou 3 ocasiões, então foi breve o contato, mas já sente aquela vibração, aquela, né, aquela energia assim, daquelas almas abnegadas que realmente dedicaram a vida ao bem, ao aprimoramento próprio, né, e de todos no entorno. Então, muito emocionante as palavras da nossa irmã Ruth, né, homenageando a nossa irmã Edna. E realmente a nossa irmã Ruth falou do tempo que passa, 7 dias, 7 meses, 7 anos. A marcha do tempo ela é inexorável mesmo. O tempo vai passar e tudo relacionado ao plano físico, relacionado às condições materiais, qualquer coisa que você imaginar vai passar também. Absolutamente tudo.
As relações familiares consanguíneas, elas passarão, modificarão. Você pode imaginar uma montanha enorme, ela vai se transformar em pó, em areia, né, com o decorrer dos séculos, dos milênios. E a gente precisa, na condição de espírita, ter uma compreensão e uma aceitação assim, mais espiritualizada dessa questão do tempo passar e das circunstâncias que passam também. Circunstâncias. Agora, o sentimento, o amor, o afeto, esse não passa. Essa não é uma condição material. Essa não é uma condição aqui do planeta, da nossa condição de encarnada, é da nossa condição de espírito imortal. Aí não passa. Isso aí prevalece. Esses laços ficam. Essas experiências se perpetuam porque estão guardadas dentro da gente, na nossa bagagem, né, moral, espiritual, de afeto, né, de amizades, desses entrelaçamentos que a gente vai construindo, seja aqui no plano físico, né, no nosso caso, nós aqui encarnados, né, a gente desencarnando no plano espiritual, a gente vai continuar com essas experiências. Então, né, isso vai fazer parte da nossa intimidade do ser, o espírito imortal que somos. A gente tem uma dificuldade grande ainda de lidar com a morte, porque a gente está encarnado, né? A gente está nas injunções do plano físico, claro, né? E uma dessas injunções é exatamente assim, obliterar, assim, abafar aquelas lembranças que a gente tem do que a gente já viveu lá para trás, que é uma bênção de Deus, né? Imagina a gente lembrar quanto de coisa errada que a gente já fez, o quanto de desacerto, de equívoco. Então a gente vem para a reencarnação com esse véu do esquecimento, mas não é apagamento, não. Está lá dentro de nós, nossas conquistas, nossos débitos, nossos créditos, está lá dentro da gente. Mas a gente vem com esse esquecimento. E nesse esquecimento a gente chega aqui no plano físico, chega na encarnação, e o que acontece? A gente começa a se ver como um corpo físico. A gente tem uma dificuldade enorme de nos desassociarmos do nosso corpo físico. Assim como aquelas pessoas queridas que estão à nossa volta, a gente tem uma dificuldade de imaginar nossa mãezinha, né, nosso filhinho, né, aquela pessoa querida, muito além do corpo físico. Nós temos essa limitação, por isso que a nossa irmã Ruth sugeriu da gente tratar o tema da noite de hoje, que é a morte na visão espírita. Então a gente precisa refletir com maturidade, com profundidade, sobre o que nós somos. O que nós somos? Espíritos imortais, né? Criados simples e ignorantes por Deus em algum momento do passado e com uma destinação gloriosa no futuro. Quanto tempo vai levar para a gente chegar nesse ponto lá máximo da evolução? Depende da gente, né? É muito tempo, é muito tempo, né? Mas depende da gente se esse caminho vai ser mais reto, se vai ser tortuoso, se a gente vai ficar, né, perdendo tempo, né, numa encarnação, na outra, ou se comprometendo. Mas essa visão do espírito eterno que somos, a gente precisa ter desde já. Porque aí a gente começa a mudar a nossa perspectiva da vida. Vai ter um desencarne, alguém querido partiu, é claro que a gente vai ficar triste. É claro que a gente vai chorar da saudade, da ausência, né? Mas conhecedores do Evangelho, do Mestre amado Jesus, conhecedores da doutrina, a gente não vai entrar em revolta. A gente não vai entrar em desesperação. A gente não vai perder o sentido da vida, né? Mesmo com aquela dor da separação que é momentânea. É momentânea, né? A marcha inexorável do tempo que a nossa irmã falou e que nós falamos aqui também, o tempo vai marchar para nós também. Então nós também vamos, né, chegar ao nosso momento do nosso desencarne. É uma coisa óbvia que a gente fala, né? Todo mundo sabe disso, mas será que a gente pensa realmente com profundidade, com espiritualidade sobre isso? Será que a gente se imagina desencarnando, deixando o corpo físico? Se a gente fosse chamado hoje, qual que seria a nossa condição íntima? Se a gente fosse hoje. Porque ninguém está pensando em hoje, né? Eu também não, sabe? Eu espero ficar aí mais uns 50 anos, quem sabe, 60 anos aí na encarnação, porque eu tenho muito o que pagar ainda, muito o que aprender. Mas eu não sei se essa noite, se eu chego em São Lourenço de volta, a gente não sabe. A gente sempre caminha esperando o melhor, esperando, né, que as bênçãos de Deus permitam que a gente caminhe, cumpra o que a gente tem que cumprir. Mas a verdade é que a gente não sabe. Então, se a desencarnação nos encontrasse muito brevemente em horas, qual seria a nossa situação? Que será que situação que estaria o nosso campo íntimo, né? Porque a gente vai deixar o corpo físico,
vai deixar todas aquelas circunstâncias inerentes à encarnação, os negócios, né, os bens, as amizades, os afetos, assim, pelo menos nessa relação mais direta, por hora, vai ser afastado, né? A gente vai ter, né, que defrontar a própria consciência, né? Então, como que seria se eu desencarnasse hoje? É uma reflexão que é importante a gente fazer, porque a gente fazendo isso, talvez a gente se assuste. Talvez a gente pense, nossa, mas tem um monte de coisa pendente aí, tem um monte de situações aí, né? E aquele parente meu que eu briguei, tô de mal, já tem anos, né? Se eu desencarnasse hoje, será que eu não ia querer estar numa situação diferente com ele? Ou será que eu quero desencarnar realmente ainda levando essa mágoa, esse atrito, esse mal-entendido pro lado de lá, né? Até mesmo nas questões materiais, né? Tem uma mensagem do nosso irmão X, Humberto de Campos, no livro Estante da Vida. É uma mensagem muito, muito interessante mesmo. Ele fala assim, a mensagem chama Treino para a Morte. Né? Acredito que a maioria conheça aqui, né? Mas o nome da mensagem é Treino para a Morte. E um encarnado pergunta para ele, numa sessão mediúnica assim, né? Ele já escrevia as mensagens dele, aquelas orientações, naquele estilo, né, bem característico dele, né, que, com certo humor, mas com profundidade, né, o literato que ele era, né? Pergunta, tem jeito de a gente treinar para a morte? Aí, no começo da mensagem, ele até acha graça da pergunta, né? Ainda mais que ele diz na mensagem lá que ele fazia pouco tempo na época, né? Ele disse que tinha menos de 20 anos que ele estava desencarnado, então ele não se achava em condições de receber aquela pergunta, mas já que perguntaram, ele ia dizer. E lá ele elenca algumas circunstâncias que seriam um bom treino para a morte, sabe? Aí a gente, né? Vamos repassar alguma coisinha, eu não vou ler a mensagem, não, mas ele fala de uns pontos importantes que às vezes a gente não presta atenção, né? A gente vive no mundo material, a gente tem questões materiais. Como que está a minha situação material? Como que está os documentos? Como que está as circunstâncias? Será que as coisas estão mais ou menos ajeitadas? Ou se eu partir hoje vai ficar uma confusão danada para trás? Porque eu saio da Terra aqui, né? Eu deixo as confusões aqui, que são do plano espiritual, do plano material aqui, né? Relacionado a bens, relacionado ao que for, que a gente imaginar aí, dívida, ou né, o que for, compromissos, né? Eu deixo isso para trás e aí eu falo, não, isso não me pertence mais. Não me pertence no sentido, mas será que não vai reverberar em mim lá? Não vai reverberar negativamente naquele meu núcleo que eu estou deixando ali? Conforme o jeito. Sim, então o irmão X, né, Humberto de Campos, ele fala isso, deixa os documentos tudo, né? Vai levando a vida assim, deixando as coisas tudo engatilhado, tudo acertado, né? A questão foi essa que propuseram para ele, né, o treino para a morte, né? Aí ele fala, né, do autodomínio. Autodomínio é o que? Autodomínio das emoções, né, do nosso campo íntimo. Sabe o que é o nosso grande roteiro para o autodomínio? Evangelho. Evangelho, a gente ter o evangelho e aplicar o evangelho na gente, não é aplicar no outro, não, porque a gente é bom para aplicar para os outros. E para mim mesmo, as lições que o Jesus nos passa no evangelho, de perdão, de tolerância, de paciência, é o autodomínio que o irmão X fala, vamos exercitar o autodomínio das emoções, né, até mesmo das sensações que são ligadas ao corpo físico, por exemplo, da alimentação, da bebida, do sexo, dos afetos, né, porque tem pessoas que se dizem apaixonadas, eu amo, e quer matar o outro lá, porque o outro não está com ele, porque não o ama, a gente chama isso de amor ainda. Amor mesmo é algo de outro diapasão, é algo de outro, é aquilo que eu realmente, Jesus ensinou. Eu amo tanta pessoa que eu quero vê-la feliz, mesmo que seja com outra pessoa. A gente está muito distante disso, mas a gente precisa ter consciência para estar buscando esse autodomínio, estar buscando essa reforma íntima, estar buscando essa evangelização, né, do nosso coração, que vai promover o quê? O nosso desapego. Desapego, assim, eu amo com desapego. Eu possuo bens, porque a gente está no mundo físico, né, com o corpo físico, a gente precisa cuidar das condições materiais também. Seja ela qual for, uma situação melhor, uma situação mais apertada, o que for, a gente precisa cuidar da alimentação, do trabalho, a gente precisa cuidar disso tudo. Com desapego. O desapego que é o problema. E não é... A questão do apego não é uma questão assim, quem tem muitos bens tem muito apego. Pode até ser que uma condição assim mais, né,
de mais riqueza, de mais poder, pode atiçar, assolar mais esse sentimento assim, do apego, mas não é assim. Às vezes a pessoa tem pouquíssimas coisas, quase nada, e tem um apego tremendo, tremendo. Todo mundo sabe, a doutrina espírita tem as reuniões públicas, né, tem as palestras de estudo, tem as reuniões privativas, de auxílio espiritual, às vezes de passe de cura, tem as reuniões mediúnicas de auxílio aos nossos irmãos desencarnados. E nessas reuniões da chamada desobsessão, a espiritualidade traz esses espíritos para se comunicarem ali, para serem auxiliados pela equipe encarnada, que o espírito se incorpora, um termo, é a psicofonia, mas o termo normal assim, que o pessoal usa é a incorporação. Incorpora no médium, dá a comunicação e vai o esclarecedor ali, que está intuído pela espiritualidade, conversar com aquele irmão. Durante alguns anos nós participamos em São Lourenço, lá quase 20 anos. Era muito comum a pessoa chegar lá extremamente apegado, assim, preocupado. Mas sabe preocupado com o quê? Estava preocupado com as panelinhas, com as latas. Sabe, muitas vezes aconteceu, mas era muitas vezes mesmo. Então essa questão do apego não está relacionada à quantidade de bens. Eu posso ser um morador de rua e estou extremamente apegado a determinadas coisas ali. É a evangelização, é esse treino que o irmão X fala pra gente, essa reforma íntima constante que a gente precisa fazer, tendo sempre Jesus como nosso guia e modelo. Jesus está lá no Livro dos Espíritos, é o nosso mestre, nosso guia e modelo. Ele vivenciou aqui, encarnado, ele encarnou aqui para nos trazer a experiência dele. Ele veio ser o modelo. Guia é aquele que sabe o caminho, está indicando, olha, vem por aqui, eu já passei nesse caminho, estou te indicando, Você quer subir a montanha, fazer uma trilha lá no Pico das Agulhas Negras, você vai pegar um guia, porque é perigoso, porque você não conhece o caminho. Mas você vai pegar um guia que nunca foi lá? Faz sentido isso? Não, o guia é quem conhece o caminho, é quem já foi, quem vai te levar com segurança. Jesus, espírito da mais alta evolução que o planeta já viu, governador espiritual da Terra, ele veio ser esse guia, ele veio mostrar esse caminho, ele continua ainda parando a humanidade, mas mais que isso ele veio ser um modelo. Aquela vivência que está relatada ali no Evangelho, ainda que de uma maneira assim, foi muito pouco que foi registrado ali, mas tem muito que para a gente absorver ali da experiência em si do que Jesus viveu, do que ele viveu. Porque a gente, muitas vezes aqui na nossa caminhada terrena, a gente se magoa porque alguém foi ingrato com a gente. Nossa, olha, fiz tudo e tal, e olha o que a pessoa fez, Ou eu levo ali um auxílio num lugar ali, uma cesta básica, sei lá, e depois a gente fala assim, nossa, a pessoa nem falou obrigado. Uai, a gente estava esperando gratidão então? A gente estava esperando reconhecimento pessoal? A gente não estava fazendo aquilo ali pelo bem em si, pela empatia, pela compaixão, pela situação da pessoa? Olha o apego nosso ao eu. Estou fazendo uma ação esperando uma retribuição, nem que seja em forma de gratidão. É apego. É algo que a gente precisa trabalhar, burilar, que vai nos facilitar nessa nossa trajetória. O tema da noite de hoje é a morte na visão espírita. E vou contar uma historinha muito singela aqui. Não estava um homem caminhando assim na estrada, estradinha de terra, na roça, caminhando de noite, quase madrugada, e ele já preocupado, tudo muito escuro, e ele andando assim, aí ele começa a ouvir uns passos atrás dele. Nossa Senhora, o que será que é isso? Aí ele aperta o passo, e ele ouve que os passos apertam também. Aí ele diminui o passo, assim, olha para trás, mas é muito escuro, ele não consegue ver, mas ele percebe que os passos também diminuíram. Aí ele não sabe se é um obsessor, se é um encarnado, se é um assaltante, ele fica apavorado ali, ele aperta o passo de novo e lá a criatura aperta o passo também. Aí lá na frente assim, tem uma vendinha lá, que tinha um poste, uma luz assim, parca, fraquinha, mas ele chega lá assim, para embaixo da luz, assim, aí olha para trás. Aí ele se sente aliviado. Quem estava seguindo ele era uma mula. Uma mula que ficava naquele trecho da estrada e ela seguia mesmo todo mundo que passava por ali. Passavam para lá, a mulinha ia para lá. Passava outro para cá, a mulinha vinha para cá. Aí ele se sentiu aliviado, Aí continuou o caminho, ouvindo os passos da mula, tranquilo, sossegado, e continuou. Com a morte acontece isso. O temor da morte é pelo desconhecimento, pela ignorância. Tem esse temor do desconhecido.
tem esse temor do que há de vir, né? Só que a doutrina espírita, ela traz aí um cabedal aí de informações, de orientações, que é como a luz dessa venda aí, que dá para a gente iluminar e saber muito bem o que está esperando. Só que o temor da morte tem uma outra questão também. Às vezes, pela imprudência no caminhar, a gente pode carregar complexos de culpa. Aí eu até sei, né? Como espírito eu sei, não, vou desencarnar, é só o corpo que fica aqui, eu vou seguir com o perispírito, eu vou seguir, a vida continua. Mas a vida continua e a culpa que eu carrego dentro de mim? Aí às vezes o temor da morte ou vem do desconhecimento ou vem desses complexos de culpa. Um caso ou outro tem que ser trabalhado. Só nós estamos num planeta de provas, expiações, somos todos imperfeitos. Todos. Não tem. Pode ter um que erra um pouco menos, outro erra, né, um pouquinho mais, nós somos todos imperfeitos. Isso quer dizer o quê? Que todos nós carregamos culpas. Temos equívocos lá dentro da gente, temos questões que precisam ser trabalhados, né? Porque eu acho que não tem nenhum espírito puro aqui não, né? Tem? Se tiver, não tem não, né? Não tem, pessoal. A gente precisa trabalhar isso, mas esse autoconhecimento, que aí a gente caiu lá na mensagem do irmão X, esse autodomínio, a gente precisa olhar para dentro da gente, fazer esse processo realmente de análise e ver o que é que a minha consciência me apontaria, como no exemplo que eu dei no começo, se eu desencarnasse hoje, qual que seria a maior pendência que eu carregaria? E vamos trabalhar isso, sempre dá para trabalhar. Porque a pessoa podia pensar assim, mas eu briguei com a pessoa já até desencarnou, né? Como é que eu vou fazer agora? Ué. Né? O bem, ele não tem endereço, o bem é o bem. Quando a gente se equivoca no caminho, a gente, né, se eu maltratar o nosso irmão aqui, ele fica magoado comigo, né? Eu tenho uma dívida com ele, mas mais que isso, eu tenho uma dívida com a lei divina. Então, o nosso irmão, pessoa boa que é e tal, pode me perdoar, pode não relevar, não, ele é um, né, espírito mesmo inferior mesmo, perdoa, mas daí? Ele me perdoou, ele se liberou daquilo, ele vai seguir o caminho dele, mas eu devo para a lei divina. Então, o bem que a gente precisa fazer é de uma forma geral, e a gente vai trabalhando isso, a gente vai buscando esse reequilíbrio íntimo, porque, né, aí já entrando assim no conceito de morte, como a gente está falando, né, o tema nosso é a morte na visão espírita, a gente precisa trazer alguns conceitos aqui que estão na doutrina espírita para a gente reforçar isso. Né? Kardec, no livro dos médiuns, ele fala assim, a morte é a libertação dos cuidados terrenos. A libertação dos cuidados terrenos. Realmente, quando a gente encarna, a gente entra meio que numa prisão, a gente entra em circunstâncias que a gente está preso. Não é necessário, para alguns espíritos é uma prisão, né? Para alguns é. Você imaginar um corpo assim com extremas limitações físicas ou mentais, é uma prisão. Tem a razão de ser ali, o espírito que está ali naquela condição dolorosa, assim, ele está no aproveitamento melhor do progresso que ele consegue naquela circunstância. Então a gente precisa ter, ainda que eu não compreenda objetivamente assim, da circunstância, tem um abrigo que a gente visita lá em São Lourenço, tem um menino lá, não vamos nem falar o nome dele não, mas ele é pequenininho assim, mas ele tem autismo, ele tem 20% só da visão, ele tem problema na coluna, ele tem problema na perna. Aí você olha aquele tanto de circunstância assim, é um menino extremamente inteligente, apesar dessas limitações todas, e muito bonzinho, tem problemas de ordem espiritual também, manifestações, ele tem 5 anos. Aí você olha assim e pensa, puxa vida, mas, né, é claro que tem um plano, é claro que tem uma razão de ser que nos escapa, assim, então a gente oferece o melhor carinho, melhor amparo, né? Se está num abrigo é porque é de uma família desestruturada totalmente, né? Mas o espírito está caminhando, né? Ainda que seja, né, com essas extremas limitações que são a necessidade do espírito naquele momento. Então, quando Kardec fala assim, a libertação dos cuidados terrenos, é a libertação se a gente fizer a nossa vida, realmente fizer por merecer. Porque senão eu me liberto das condições materiais, mas aí cai naquilo que eu falei. A gente se prende no nosso estado consciencial. A gente fica preso no nosso estado consciencial.
cair numa outra circunstância que preocupa todo mundo, principalmente espírita, assim, né? Aí lê a obra de André Luiz, aí vê lá falando do umbral, aquelas circunstâncias, né? Que lá deixa a gente pensativo, deixa a gente preocupado, né? Nossa, será que a gente vai ter que fazer um estágio pelo umbral? A perturbação é inerente ao desencarne, né? A gente está num momento que está deixando o corpo físico, é um processo que não é assim como você, né, tá no corpo físico, não é igual um passarinho que você abriu a porta da gaiola e ele sai voando. O desencarne não é assim, né? Tem ligações profundas do espírito através do perispírito com o corpo físico. E essas ligações aí, elas vão se desfazendo, vai sendo desfeitos esses laços, que pode demorar às vezes muito tempo. Não existe uma desencarnação igual a outra, não existe, né? Então, nesse processo, assim, dependendo vamos imaginar uma pessoa extremamente apegada às circunstâncias materiais, ao próprio corpo físico. Vamos imaginar uma pessoa extremamente vaidosa, que realmente coloca o corpo como centro ali da sua atenção. O desencarne não muda ninguém. O desencarne muda. Eu desencarnei, eu vou virar outra pessoa, eu vou virar um... Não, eu continuo a mesma pessoa e eu continuo com essas mesmas fixações. Se eu estava fixado já ao corpo físico, meu pensamento, minha preocupação é toda com o corpo físico, a gente tem que cuidar do corpo físico, então vamos entender bem, não estamos falando nós estamos falando do excesso, do exagero, daquela coisa realmente do apego, né? Nós não estamos falando do cuidado, estamos falando desse apego extremado ao próprio eu, refletindo o eu no corpo físico. Tem o desencarne, tem esse processo, é claro que vai sentir a repercussão disso. Se eu volto a vida inteira eu voltei meu pensamento, meu sentimento, minha preocupação ao corpo físico, e daqui a pouco eu estou deixando esse corpo físico, o que vai acontecer? Eu vou sentir a repercussão disso. Vai ter ali a chamada perturbação espiritual do desencarne. Vai ter, né? Então todos nós vamos passar por esse processo, né? Uns mais curto, outros mais longo um pouco, mas é o processo assim de despertar da consciência. Né? Eu falo, nossa, mas Deus está castigando a pessoa. Não é isso. Deus não castiga ninguém. Pelo amor de Deus, né? A gente já passou desse ponto no passado, onde a gente achava que Deus era rigoroso, que Deus castigava, que Deus fazia acontecer. A gente compreende Deus, né? Nosso Pai Criador, ele tem leis sábias, justas, né? Misericordiosas e amorosas, né? Livro dos Espíritos, lei de amor, justiça e caridade. Vamos estudar lá. Lei de amor, justiça e caridade. Não é uma lei de amor, não é uma lei de justiça, uma lei de caridade. Está lá assim, ó, lei de amor, justiça e caridade. É tudo junto. A justiça está junto com o amor, com a caridade. Essa é a lei divina. Então, as circunstâncias assim de uma perturbação que a gente pode ver em livros, ler aquelas situações mais dolorosas assim, são necessárias ao despertar daquele espírito. São necessárias, né? Tem um ditado assim, né, tem uma música, né, que fala que nem todos os avisos vão evitar, né? Você pode, às vezes você aconselha uma pessoa e a pessoa vai lá e vai fazer exatamente o oposto que foi aconselhado. É uma experiência que a pessoa tem que adquirir, sabe? Não adianta, principalmente em núcleos familiares acontece muito isso. Um quer torcer o outro, quer modificar o outro. E tá até certo, tem que oferecer os melhores exemplos, mas o aprendizado é da pessoa no seu momento. Muitas vezes, quem nunca viu essa situação assim, na minha casa tem, na minha família tem, sabe? Da pessoa só mudar quando chega no fundo do poço, relacionado com vício, com alcoolismo, alguma coisa assim. Na minha família tem. A pessoa só muda na hora que realmente adiantou avisar, adiantou falar, adiantou aconselhar, você dá um apoio, dá um... Não. Na hora que a pessoa chegou lá no fundo do poço, aí foi o momento de despertar. Aí foi o momento de... Né? Não precisou desencarnar. Olha que bênção, né? Mas precisou chegar no fundo do poço. Aí a gente começa a compreender a lei de amor, justiça e caridade. Nossa, por que a pessoa perdeu tudo? Por que a pessoa sofreu? Primeiro sofreu por causa das próprias escolhas, das próprias ações. Mas daquela dor ali, o que aconteceu? Naquela dor ali tinha a lei de amor. Tinha ali a lei de justiça, tinha a lei de caridade, que foi o momento de despertar da pessoa. Eu sei que todo mundo vai saber de histórias assim. A pessoa, às vezes precisa chegar no fundo do poço, chegar naquele ponto, parece que é máximo da degradação,
E é o momento da virada, é o momento da inflexão. Então, por isso que é permitido assim, esses momentos de sofrimento, de perturbação, porque é o que é necessário aquele espírito naquele instante ali, para vivenciar aquilo que ele cristalizou durante muito tempo. Não falamos assim de um apego exagerado ao eu, que se reflete no eu, o corpo físico, naquele cuidado exagerado ao corpo físico, elegendo realmente o corpo físico como o mais importante da vida. É muito importante, né, pessoal? A gente tem que cuidar do corpo físico, né? Tem doença, vai no médico, tem que cuidar da aparência, né? Aqui a gente está falando do excesso, do exagero, daquele apego, né? Como que vai quebrar essa cristalização? Às vezes não precisa desencarnar, né? Mas o tempo não vai passar? O tempo vai passar, a juventude vai embora, o vício da pele vai embora, né? O cabelo vai embora, né? É um processo natural. O tempo faz isso, né? Quanto maior o apego, maior o sofrimento da pessoa com essas mudanças. Tá muito comum, assim, sem né, nenhuma crítica em especial, não, mas a tal da harmonização facial, que em alguns casos assim fica muito horrível, fica horrível, fica muito feio. A gente vê em artistas fica muito, muito feio, né? Mas a pessoa acha que tá bom porque é uma não aceitação da mudança. Ela tá querendo lutar contra o tempo, tá querendo lutar contra aquilo. Nossa irmã Ruth falou, nós falamos, é inexorável a passagem do tempo. Então é preciso desse amadurecimento, desse desapego em todas as situações da vida para a gente começar realmente a lidar melhor com essa questão da morte, lidando com conhecimento e lidando com os complexos de culpa. Todos nós temos, né? A gente fala assim, né? Eu já assisti muitas palestras e às vezes o orador fala alguma coisa, parece que ele está falando, eu senti que, nossa, parece que ele está falando para mim, não. A gente está generalizando, todos nós temos esses complexos de culpa, todos nós, eu tenho, todos nós temos. Se eu achar que não tenho, eu estou até com um problema aí, talvez de vaidade e orgulho, que não estou conseguindo reconhecer onde eu já errei na vida. Então, se eu achar que eu não tenho esses probleminhas lá dentro de mim, que precisam ser trabalhados, precisam ser burilados, né? O problema talvez seja maior ainda, né? Eu não consegui nem ver isso em mim. Autoconhecimento. S.A., né? No livro dos Espíritos, né? Questão 819, Santo Agostinho fala, né? Kardec pergunta, né? Fala assim, né? Que mês tem o homem de se melhorar, né? E assegurar uma condição futura melhor desde essa vida? É 818, 819 e 819 do Livro dos Espíritos. Não, é uma pergunta muito conhecida, né? E Santo Agostinho responde, olha, conhece-te a ti mesmo. O sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. A gente precisa se conhecer. A gente precisa saber o que está acontecendo com a gente. Faz parte desse processo aqui de conhecimento, né, da morte, né, sob uma visão espírita, né, do que eu preciso fazer, como que eu preciso enfrentar, como que eu preciso lidar com isso, até para eu, né, de repente, no meu núcleo de amizade, social ou familiar, de repente eu posso auxiliar alguém também. Mas a gente só pode dar o que a gente tem, pessoal. A gente só pode dar o que a gente tem. Como que eu vou dar algo que eu mesmo não tenho? Eu quero passar para a pessoa uma confiança, né? Eu quero passar para a pessoa uma serenidade, né? Então, que é a situação de crise, eu pedindo calma para a pessoa, mas eu estou gritando, descabelando e falando calma. Eu tenho que estar calmo, né? Mesmo na crise, eu tenho que estar calmo pedindo para olha, vamos, né? Vamos exercitar a fé aqui agora. Vamos confiar em Deus, né? Usamos todos os recursos, fizemos tudo que a gente podia, agora está na mão de Deus. Eu falo isso para a pessoa, mas eu também, isso tem que ser verdadeiro em mim, senão só palavras, né? É tudo parte desse exercício, é tudo parte desse trabalho para a vida toda. A vida aqui, no caso, que a gente se refere à vida encarnada, né? A vida é uma só, né? É um processo só, né? Desde que fomos criados lá até lá na frente. Mas a gente fala a vida aqui encarnado, né? É um processo que todos os dias a gente tem ações a executar, a gente tem que prestar atenção. Então, momento assim como, né, que a nossa irmã Edna partiu e que desperta essas reflexões, sabe? Quando é mais próximo da gente, a gente para pensar mais, né? Você olha o jornal lá, qualquer noticiário, vai falar de um tanto de morte lá que a gente até tem alguma compaixão, se condói, mas
atinge realmente quando é próximo da gente. Mas tem que atingir de uma forma positiva. Tem que atingir de uma forma, assim, realmente que nos impulsione para frente. Aí é a dor fazendo o papel dela. De nos retirar daquele ponto ali que a gente se acomodou, da zona de conforto. A zona de conforto que a gente está falando emocional, espiritual. Às vezes a gente caminhou, fez muita coisa na vida, né? Ainda mais falando assim pro pessoal como eu, assim, já passou dos 50, a gente começa a achar, nossa, já fizemos muita coisa na vida, agora já, né? Quero aposentar no trabalho, aposentar no espiritismo, aposentar. Será que é assim, pessoal? Será que a vida é assim? A qualquer momento, todos os dias, a gente tem a oportunidade de estar trabalhando esse campo íntimo, de estar realmente fazendo acender uma luzinha lá dentro da gente, sabe? Isso é um trabalho de cada um, né? A gente trabalha em equipe, por exemplo, na casa espírita tem equipe, tem pessoal que cuida, né, da manutenção, da limpeza, da reunião, da escala, tá? Tem tarefas específicas, mas o trabalho é em equipe. Mas o aproveitamento é individual. O aproveitamento é individual. Então, eu sou chamado por um trabalho, né? Não adianta eu falar assim, não, já tem muita gente lá fazendo, não vou não, que não vai ter problema não, o trabalho vai ser feito. É verdade, o trabalho vai ser feito. Mas eu perdi a oportunidade de estar ali, dando a minha colaboração, né? Dando ali, né? É como aquela frase, né? Não, uma gota no mar não é nada. Não. Você tira uma gota do mar, o mar tem uma gota menos de água. A nossa contribuição ali é uma gota que é muito importante para nós mesmos. É a nossa parte que a gente faz. Isso, mas pessoal, isso é todos os dias, isso é o tempo inteiro, né? A gente está falando aqui de morte, né? A gente pode até entrar nas partes mais técnicas, assim, dessa questão da morte, né? Na visão espírita, mas eu acho que a gente precisa ficar naquilo que é mais essencial para nós, que é o aproveitamento realmente da circunstância dolorosa, é claro, da despedida, mas que nos impulsione para frente, onde a gente consiga ter esse olhar, né? Santo Agostinho falou lá, né? Quer melhorar a sua situação para o futuro, conforme Kardec perguntou, questão 819, conhece a ti mesmo. Isso um sábio da antiguidade já diz, lá no tempo de Atenas já tinha no pórtico lá, homem, conhece a ti mesmo. A gente precisa se conhecer. Aí na questão 819, que é a seguinte, Kardec pergunta, não, a gente sabe do valor dessa máxima, mas como que a gente faz para efetivamente se conhecer, né? E na pergunta seguinte, Santo Agostinho fala assim, olha, vocês podem fazer o que eu fazia quando estive aí encarnado. Aí ele conta, ela vou resumir bem, porque é uma resposta grande. Quem não lembra, ou quem faz tempo que leu, deve, chegando em casa, ler 818 e 819 do Livro dos Espíritos. Ele complementando, ele fala assim, olha, quando eu estava encarnado, no final do dia, eu deitava, na hora que eu deitava, antes mesmo da prece, eu ia repassar o dia todo, o meu dia todo, todas as ações do meu dia. Isso a cada dia ele repassava as ações do dia. Aí ele começava a ver como que eu agia com tal pessoa, naquela circunstância, na hora do almoço, na hora que eu fui ali à tarde, por que eu fiz. Ele fazia essa autoavaliação dele. Ele disse que ali ele identificava muita coisa que ele agiu equivocadamente, ou que não agiu, né, com a fraternidade que devia. Aí ele falou, eu identificando isso, no dia seguinte eu buscava corrigir. Seja tendo uma atitude diferente, ou se foi algo que precisava de reparo, ia lá e reparava, né? E ele fala isso. Tem uma mensagem do irmão X, também de outro livro, que é Contos e Apólogos. Ele foi numa palestra no plano espiritual, e quem ia fazer a palestra era o Santo Agostinho. E teve a palestra, e aí o irmão X teve a oportunidade de conversar com o Santo Agostinho, né, no plano espiritual, lá depois da palestra, e ele perguntou assim para Santo Agostinho, né? Agostinho, né? Você que já deve, né? É considerado um santo, o espírito já dessa evolução. Qual é a coisa mais maravilhosa que você já viu? Que você deve conhecer outros planetas, você deve paisagem. O que é a coisa mais espetacular, maravilhosa da criação divina que você já viu? Aí Santo Agostinho fala, não, de fato, né? Tem um mundo, sóis que a gente nem imagina, né? Um espetáculo assim de beleza da natureza e tal. Ele cita vários exemplos, ele diz assim, ó, o maior espetáculo da glória divina foi a possibilidade que eu tive, ele falando dele, na encarnação dele, de um dos maiores devassos do meu tempo, é o próprio Santo Agostinho falando.
Ele se colocando como os maiores, devasta o tempo dele, ele ter podido caminhar um pouco. Ele coloca assim, né? A própria igreja trata ele como santo, realmente ele é um espírito que caminhou muito em uma só encarnação. E lá na questão 818, 819, ele diz pra gente o que ele fez. É impossível, não estamos falando que a gente precisa virar um Santo Agostinho, não é isso, né, pessoal? Mas esse trabalho do autoconhecimento, dessa busca de realmente de compreender o que está acontecendo com a gente, nós podemos fazer. É difícil? Não é. Tanto que a gente está falando, olha, no final do dia a gente deita, vamos repassar o nosso dia? Estou generalizando aqui, todos nós precisamos fazer. Vamos repassar o dia? Eu acordei, como que eu acordei? O que eu encontrei? O que eu acordei? O que eu entreguei para a pessoa que estava perto de mim? Será que eu entreguei um bom dia ou eu entreguei um mau humor? Será que eu melhorei o dia de quem eu encontrei ou eu piorei? Será que evitaram de falar comigo porque já me conhecem, sabe que eu sou mal-humorado de manhã ou porque isso? Sabe? É importante, é o autoconhecimento. Lá, no processo de desencarnação, a gente vai se defrontar, sabe com o quê? Com o próprio eu, com esse autoconhecimento, mas aí é de uma forma na marra. Ali, sabe, por isso é um processo doloroso, por isso é perturbação, por isso pode demorar um pouco, né, ou pode demorar muito. Dias, meses, anos, séculos, cada caso é um caso, sabe? Mas porque é esse processo de autoconhecimento, é aquela perturbação, aquela dor, mostrando para nós mesmos o que nós somos. Precisa ser assim? Não. Se a gente buscar por nossa conta mesmo fazer esse autoconhecimento e desse autoconhecimento realmente ter ações diferentes. Aí sim a gente vai estar encarando, né? O tema de nosso hoje é a morte na visão espírita, né? Mas aí a gente vai estar vivendo na visão espírita também. Porque não basta eu assimilar os conceitos do Evangelho, da doutrina espírita, né? Não basta eu conhecer aquilo, não basta eu achar bonito, não basta eu acreditar. Né? Eu só acho que ter fé é simplesmente acreditar. Não é. Ter fé vem de fidelidade. Ter fé é confiar, é entregar. A gente fala, sabe, momento de dor, momento de prova, que momento parece que o chão abriu, que aí é um momento de fé, é um momento de entrega, de confiar, de saber, né? Meu ente querido está desencarnando, está partindo aqui, daqui a pouco eu vou encontrar com ele. No tempo devido, né? Vou sofrer aqui a dor da saudade, né? da separação temporária, e lá na frente, no tempo devido, nós vamos nos encontrar. Isso é fé, isso não é acreditar, isso é confiança, isso é fidelidade realmente ao quê? As promessas de Jesus, ao que Jesus ensinou, né? O que Deus, nosso Pai Criador, coloca, né, para todos nós nessa lei exatamente de amor, justiça e caridade. Mas ninguém vai caminhar pela gente. É nós que temos que fazer esse movimento. Né? Falamos aqui, né, na Casa Espírita, tem um trabalho em grupo, no grupo familiar a gente caminha também. Né? De repente o grupo que eu estou envolvido karmicamente é no meu trabalho. Às vezes, não, pode ser, às vezes eu estou numa situação que o trabalho é difícil, pessoas difíceis, situações kármicas. Eu estou ali com um aprendizado específico, eu estou ali para burilar determinados pontos da minha vida, porque caminhar, pessoal, na Terra não é fácil, não é uma coisa simples. Não adianta a gente querer esperar sempre o céu de brigadeiro, que a gente estaria encarando de uma forma infantil a vida. Porque Jesus falou, ó, quer me seguir? Toma tua cruz e vem. Toma tua cruz. Né? Qual que é a porta da salvação? O caminho da salvação qual que é? É o estreito. São lições de Jesus. O que ele está falando? Esforço. Está procurando a porta larga? Está procurando, né, o caminho largo? Qual que é esse caminho? É o caminho do mundo. É aquele caminho onde eu estou aqui, né, só esperando o tempo passar. Eu não quero me comprometer. Ah, não, eu não quero problema para mim. Né? Nossas irmãs que cuidam da direção da casa, que eu tenho certeza, né? Às vezes quer montar uma tarefinha, seja lá do que for, é uma guerra. Tem que pegar as pessoas pelo laço, assim, porque todos nós temos um monte de desculpa. Ah, é falta de tempo, eu não dou com isso. Tem gente que gosta de colaborar com dinheiro, mas tem a sua importância? Tem, mas olha como que é diferente. Eu compro no supermercado lá uma cesta básica, mando o supermercado entregar aqui para ser entregue lá. Tem seu valor? Tem.
Mas o que tem mais valor? Eu pego essa cesta básica, ponho no meu carro, na minha bicicleta, eu trago aqui, e a gente sai aqui em conjunto, e nós vamos lá na casa levar, e lá eu sorrio para a pessoa, eu demonstro para a pessoa, assim, sem falar diretamente, olha, você é meu irmão, eu estou preocupado com você, você não está sozinho. O que tem mais valor? Para a própria pessoa. É óbvio até a resposta, né? Mas a gente precisa se comprometer, a gente precisa sair do eu, né? Praticar caridade basicamente é exatamente esse exercício de sair do eu, sair do egoísmo. Realmente buscar essa doação íntima. Porque nesse processo, o que a gente está fazendo? Desapego, autodomínio, sabe? A gente está tendo uma visão mais espiritualizada da vida, porque se eu me preocupo com meu irmão lá, às vezes eu nem conheço, eu fiquei sabendo, e fomos lá, alguma coisa. Eu estou, sem perceber, eu estou me espiritualizando, sim. Eu estou começando a encarar como meu irmão, não só meu irmão de sangue, não só meu filhinho, né? Quem tem filho, sobrinho, assim, a gente sabe que, nossa, às vezes a pessoa faz tudo pro filho, mas tudo mesmo. E do lado, assim, tem uma criança lá passando necessidade, não, mas não é meu filho. Não fala isso, mas a ação é essa. Não é a mesma preocupação. Não é o mesmo cuidado, o mesmo carinho. No nosso estágio evolutivo é assim mesmo. A gente tem esse amor familiar, assim, mais egoísta ainda, onde os meus são os meus, né? Olha o apego aí de novo. Mas qual que é a proposta do Cristo? É um dia a gente chegar no amor universal, onde vamos ser uma só família, onde o meu filho é importante, onde aquele filho ali daquele outro é importante também, porque é meu irmão, porque é filho de Deus. Mas essa percepção, esse sentimento tem que ser desenvolvido. A gente não vai chegar nesse ponto, não, assim, de estalo. A gente vai construir isso com ações do dia a dia, de cada dia que passa, de cada hora que passa, de cada oportunidade que eu aproveito. Aí a gente está realmente compreendendo bem, assim, esse processo da vida e o processo da morte, como um processo natural, um processo realmente dentro da lei divina, em que a gente vai sofrer, é um momento de dor, um momento de prova, mas eu não entro em desespero, eu não entro em revolta, por mais incompreensível que seja a situação, ainda mais quando são desencarnes assim inesperados, né? Perdas inesperadas assim, ou como diz no Evangelho, né? Mortes que a gente interpreta como prematuras, né? Às vezes uma criança, um jovem, né? A gente interpreta como prematuras, né? Não é prematura. Não é prematura. Espiritualmente falando, não é prematura. Às vezes, uma pessoa que desencarna com 80 anos tem uma morte prematura. Se teve alguma ação ali que abreviou ali, era para ela ter vivido mais um mês, um dia ou algum tempo, às vezes. Então a morte prematura é aquela que é abreviada. A pessoa tem 100 anos, mas de repente ela ia viver até 101 e teve, por opção própria ou por alguma circunstância, abreviada. Aí foi prematura. Infelizmente, países da Europa, Suécia, Dinamarca, já está legalizada a eutanásia. Sabe? E está uma tendência de espalhar essa legalização da eutanásia. A pessoa escolhe, não, com doença eu quero morrer e tem um amparo do Estado. É extremamente lamentável isso. É extremamente lamentável. Porque essa pessoa lá, doente, com doença terminal, vamos imaginar, com 100 anos, ela abreviou um dia, aí sim é a morte prematura. Olha como que a gente precisa dessa visão espiritualizada mesmo, das nossas responsabilidades, do conjunto todo que a gente está inserido, para compreender melhor, para enfrentar melhor as provas, inclusive aquelas da desencarnação, quando for de entes queridos, e quando chegar a nossa, porque, né? Desculpa dar mal notícia aí, todos nós vamos morrer. Todos nós, né? Tem uma fila aí. Tem uma fila. Estamos aqui, né? Sei lá, 30 pessoas, tem uma fila. Cada um tem a sua posição na fila. Eu tô lá no último lugar, viu? Brincadeira, a gente não sabe, né? A gente não vai caminhar dia a dia pensando nisso, preocupado, porque não se trata disso, de viver de uma forma taciturna, sombria, não é isso. Mas a gente também não pode viver alheio a essa responsabilidade. É aquela coisa de dosar, né? A virtude está no meio, né? Eu não vou ficar aqui sorumbático, vou ficar aqui temendo a morte a qualquer... Não é isso. Mas eu também não vou ser igual o avestruz que enfia a cabeça, né? A criança, né? A criança vai brincar de esconder, ela esconde o rosto, acha que está se escondendo. A gente, não encarando essas questões assim sobre a desencarnação, a gente acha que isso não vai nos alcançar. Psicologicamente, a gente tem essa sensação. Tem pessoas que não gostam de falar disso. Falam, não, esses assuntos, né?
Às vezes você vai, né, nós somos espírita, temos assim, né, não é um privilégio, né, mas a gente tem acesso a informações assim mais profundas, né, mais amplas sobre essas questões, e às vezes você quer conversar com a pessoa, né, quer dar uma, sei lá, passar algo, né, você vê que a pessoa está sofrendo, mas, não quero nem falar desses assuntos. Ué, mas não falar do assunto vai mudar o quê? Vai só piorar, vai só, né, complicar mais, vai só gerar um apego excessivo, né? Então que o Mestre amado Jesus possa nos auxiliar, nos amparar, né, que esses momentos de dor, de despedida, a gente possa realmente ali conseguir demonstrar que já somos aprendizes do Evangelho, que somos aqueles cristãos mesmo naquele sentido mais lato da palavra, né, que é aquele que confia no Cristo e ofereceu o nosso melhor naquele momento, que envolve dor, que envolve despedida, que envolve lágrima, viu? Pode chorar, pessoal, não tem problema. O problema está sempre na inconformação, na rebeldia, né? Em entrar em processos depressivos. Mas tem uma amiga nossa de São Lourenço, ela tinha 2 filhos, e ela perdeu um dos filhos com 26 anos, um câncer que apareceu em 2 meses, ele desencarnou. Dá para imaginar essa dor? Eu acho que só uma mãe que já perdeu pode imaginar isso, sabe? Então, nós conhecemos ela numa casa espírita lá, e ela fazia pouco tempo, fazia um mês assim, então ela sempre estava chorando. Na reunião, fala assim uma coisa, ela chorava. Né? É normal, é natural, um mês né? Já fazem anos, né? A gente sabe que ainda dói ainda para uma mãe. Né? Eu não sou mãe, mas a gente compreende que o sentimento de mãe é diferenciado. Né? Os homens sabem disso, sabe? Um dia a gente vai precisar ser mãe em outras reencarnações para aprender esse sentimento. E ela sempre chorava. Aí, infelizmente, começou um zum no centro espírita, que ela estava obsidiada, só porque ela chorava. Sabe? Uma coisa absolutamente absurda. Começou, sabe, aquele disse-me-disse de bastidor, assim, uma coisa absolutamente absurda. Então não pode chorar? Pode chorar. Porque não era choro de desespero, não era choro de revolta, não era isso, era simplesmente a dor, a saudade. Né? E o tempo vai curando, vai trabalhando isso. Então a gente precisa ter esse olhar caridoso, né? Com aquele que perdeu o ente querido, que está sofrendo aquele momento ali, né? Vamos respeitar aquela dor, mas oferecer o melhor suporte ali, porque isso faz parte do nosso próprio aprimoramento, faz parte esse trabalho de espiritualização que a gente está fazendo com a gente mesmo para olhar a vida realmente de um prisma superior, não superior no sentido vaidoso, mas superior de espiritualizado, realmente ser do mundo, né? Viver no mundo sem ser do mundo. Essa é a nossa grande meta aqui. A gente cumpre todos os nossos compromissos, nossas responsabilidades, mas a gente sabe que a gente não é da Terra. Não somos. A nossa verdadeira vida é lá, ó, é no plano espiritual. Ainda vamos precisar de muitas encarnações, muito vai e vem ainda, né? Mas a nossa vida verdadeira, ó, é lá. Né? Deus nos abençoe aí nessa nossa trajetória. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós, especialmente, né, nesse dia de hoje que a gente homenageia a nossa irmã Edna Amorim. Que os bons espíritos estejam lá vibrando, irradiando as melhores vibrações desse nosso retorno à nossa irmã espiritualidade. Muito obrigado a todos.